Bom, pessoal, vamos lá? Tudo bem? Vamos começar aqui nosso episódio 30 e hoje é a vez de relacionarmos a fadiga com as lesões articulares e ligamentares, bem como o padrão de tempo de recuperação, né? Que sempre tempo de recuperação é uma polêmica, né? Sempre o pessoal acaba debatendo bastante sobre isso. Bom, primeiro a gente já debateu bastante sobre fadiga, então a gente sabe que ela interfere, tá? É um fator de risco é, que é modificável na equação lesão-reabilitação. Então a gente sabe que fatores específicos, né, da pessoa que está em estado de fadiga, como idade, lesões anteriores, medo, né, cinesiofobia, esses fatores podem ser modificáveis, alguns são modificáveis, outros não são modificáveis. Contudo, a fadiga, sim. Então, se você fizer uma boa gestão, um monitoramento e gestão de carga, ter uma boa estratégia de recuperação, você vai conseguir equilibrar, né, esse quadro de fadiga e reduzir, obviamente, o contingente de risco de lesões, beleza? Então, assim, o que que é importante? Prescrição adequada de carga, tá? Monitoramento diário, a gente sempre tem batido na tecla do monitoramento, tá? Tanto pelo autorrelato do paciente, então, os clusters, né, autorrelatados de respostas subjetivas, se você conseguir fazer a conexão entre esses clusters, né, essas variáveis, você vai ter um dado que é bastante confiável, tá bom? E é claro que sempre tem aquela questão, né? Você ter o dado do atleta sempre comparado com ele mesmo. Aqui não é aquele modelo onde você faz uma avaliação de um grupo ou de uma amostragem, é sempre você cria o database do atleta, tá? E vai acompanhando o atleta comparado com ele mesmo. Então você vai, ao longo do tempo, aumentando a confiança desses clusters autorrelatados, tá? Que são os questionários. Variabilidade de frequência cardíaca, a creatinoquinase, tem outros tipos de monitoramento que você pode fazer, mas aqui são os principais, ok? A higiene do sono, já falamos que o sono hoje é o principal pilar de impacto na fadiga e na recuperação da fadiga, tá? E a gente pode trabalhar, podemos organizar isso aqui através da arquitetura do sono. Periodização nutricional, beleza? Crononutrição, então já vimos que para você dormir melhor, já falamos aqui sobre, vamos usar uma caseína para poupar o glicogênio hepático durante o período de jejum prolongado do sono, vamos usar, de repente, o Tart Cherry, que tem ali a melatonina natural. Então, a gente já viu aqui que você pode usar a periodização nutricional, bem como durante o dia. Então, você entender qual que é a fração por quilo por dia de proteína, de carboidrato, antes do treino, depois do treino. Então, isso aqui é muito importante você criar esse equilíbrio. Recuperação ativa, então você vê que todo o processo de recovery, que é o pessoal onde se coloca a maior parte do holofote, ele faz parte, mas tem que trabalhar isso aqui, tá? Isso aqui é muito mais importante. Sem cuidar disso aqui, não adianta colocar o cara numa crioimersão, numa bota de compressão, numa crioterapia, tá bom? Liberação miofascial, tem que sempre estar cuidando muito bem do terreno, ok? E pode reduzir drasticamente aqui, né, o risco de lesão ligamentar primária quanto a secundária. Então, voltando aqui à fadiga, nós já vimos então que ela altera o componente neuromuscular, tá? E também ela causa alterações biomecânicas dos membros inferiores, ok? De maneira consistente. E isso vamos falar aqui, obviamente, das duas principais articulações que sofrem torções e lesões ligamentares, tá? Que é o joelho e o tornozelo. Então, essa relação de a fadiga impactar a biomecânica e o equilíbrio neuromuscular de joelho e tornozelo coloca sob risco o ligamento cruzado anterior e o compartimento lateral do tornozelo. Então, para o cruzado anterior, pessoal, as alterações são mais robustas, tá? No ângulo de flexão do joelho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Rotação externa do quadril, que é o antagonista ao valgo dinâmico, e o torque extensor a partir da pelve, que é um importante estabilizador da articulação do joelho, tá? Sobretudo quando você tem aterrissagens, beleza? E para o tornozelo, a fadiga ela compromete a propriocepção de componente neuromuscular, tá? E elevando o risco da torção e lesão do compartimento lateral do tornozelo. Então, aqui, falando sobre a relação entre fadiga e LCA, nós temos diversos estudos, tá? A gente trouxe alguns mais recentes. Então, o que que é importante você considerar? Na fadiga, então, vamos lá, a primeira variável aqui. Tudo aqui você vai ter relevância estatística de maneira significativa, grandemente significativa ou moderadamente significativa, alguns sem uma relação clara, tá? Mas o importante é que, independentemente da variação estatística, é que você, biomecanicamente, cuide desses fatores aqui. Então, a gente sabe que se um atleta ele aterriza
com o joelho mais em extensão, quer dizer, ele não consegue controlar o grau de flexão durante a extensão, você coloca em risco a articulação, tá? Então, quanto mais o atleta aterriza com o joelho numa angulação de 20 graus de flexão para a extensão total, o risco é maior, tá bom? Então, quanto mais ele consegue controlar a flexão do joelho na aterrissagem, o risco é menor. Rotação externa do quadril no contato inicial, tá? Então, a gente sabe que essa rotação externa ativa do quadril, ele é uma rédea, né? Um contrabalanceador da tendência do valgo dinâmico, beleza? Que o valgo dinâmico, ele cria um estresse também sobre o ligamento cruzado anterior, tá? Então, é muito importante ter uma estabilização para ter uma rotação externa de estabilidade durante a aterrissagem. O torque de extensão do joelho, quando você tem fadiga, aqui, né, lógico, né, com a fadiga, você perde a capacidade de manter a rotação externa do quadril, tá bom? Então, aí você cria o valgo dinâmico. O torque de extensão do joelho. Então, se o joelho está fadigado, se o quadríceps está fadigado, ele perde a capacidade de funcionar como se fosse um pistão, né? Que vai controlando a flexão do joelho na aterrissagem, tá? E aí você vai ter uma condição desfavorável que pode colocar em risco também a questão do estresse sobre o ligamento cruzado anterior. A gente sabe que se o indivíduo ele aterrissar, se o quadríceps não conseguir desacelerar, tá? E esse joelho não atingir um ângulo de flexão adequado, ali em torno de 60 graus, esse torque do quadríceps, tá? Se ele faz uma tração, uma tração numa angulação menor, beleza? Ele vai transladar a tíbia anteriormente. Então, vamos lembrar que a ação do quadríceps, ela é uma agonista, tá? Quando você faz uma contração é, concêntrica, ela é uma agonista da translação anterior da tíbia. Então, coloca em estresse aqui o ligamento cruzado anterior. Tranquilo? É, a extensão do quadril. Beleza, mesma coisa. O quadril faz o controle do fator de extensão da pelve. Então, ele mantém, junto com o glúteo médio, o glúteo máximo, ele mantém uma condição de estabilidade do, do quadril, tá? Tanto do ponto de vista posterior quanto lateral, evitando que haja uma tendência a uma falência do mecanismo e a tendência ao valgo dinâmico, tá? Então, a fadiga ela atrapalha esse mecanismo também. E ângulo de abdução do joelho. Então, a gente sabe que isso aqui não tem muita relação, porque quem faz esse controle é a musculatura proximal. Então, isso aqui é uma consequência e não uma causa. E a força de reação solo, tá? Então, embora você não tenha uma relação, uma alteração significativa, lembrar que quando o atleta ele cai numa condição de fadiga, onde a musculatura não consegue absorver essa força que vem do solo, tá? Todos os componentes passivos ficam mais estressados. Então, ligamentos, ossos, articulações, cartilagens, tá? Então você cria um risco maior também de colocar a integridade do joelho em risco e, consequentemente, do cruzado anterior. Outra coisa que é importante aqui comentar é que, por uma questão de sinergia, tá? Você perde aqui, se o quadríceps ele perde essa capacidade pela fadiga, se o torque de extensão ele se torna prejudicial, tá? Isso interfere também na capacidade do isquiotibial. O isquiotibial, por uma via reflexa, ele perde a capacidade de manter também, lembrar que o isquiotibial, nesse sentido, ele é um agonista, tá? Ele é o antagonista da translação anterior da tíbia. Beleza? Então, se você tem uma fadiga instaurada de maneira geral, tanto acaba exercendo uma força de translação anterior que né, que traz a tíbia para frente e estressa o cruzado, quanto o outro perde a capacidade de estabilizar ou de se antagonizar essa translação anterior, e quem paga o pato pode ser o ligamento cruzado anterior. Então, beleza, que a gente já falou, né? Todos os fatores estão colocados aqui. Então, quando você tem um estado de fadiga, você vai aterrissar, tá? E a tendência é que você aterrize com o joelho numa angulação de 20 graus ou menos que 20 graus. Isso cria um favorecimento aí de você ter uma translação, um vetor resultante de translação anterior da tíbia e, consequentemente, nessa angulação, tá? Um estresse do ligamento cruzado anterior. A questão do valgo do joelho, colapso de adução. Então, se você não tem uma estabilidade de glúteo máximo, glúteo médio, beleza? Você vai ter uma tendência ao valgo dinâmico e isso também cria um estresse, tá? Do ligamento cruzado anterior. Diminuição do isquiotibial, que já comentei anteriormente, ele é um agonista, um antagonista à translação anterior da tíbia, perdão, né? Então, se tem uma falta de ativação, a translação anterior fica favorecida, tá? E aí o quadríceps acaba por ter uma dominância, beleza? A gente fala também aqui na questão da dominância tá assim, a questão do tronco, o pessoal comenta bastante também.
É isso. Muitas vezes você salta com o tronco de uma maneira muito desfavorável, você acaba por descarregar, né, ou colocar uma carga excessiva nesse mecanismo. Então, se o mecanismo inferior não estiver muito bem ajustado e a posição de tronco não favorecer isso aí, essa carga, tá, essa atração gravitacional do tronco sobre o mecanismo desfavorável também cria uma força ainda maior que empurra a tíbia para frente. Bom, questão de retorno para o jogo, tá? Return to play. Então, beleza, a gente já sabe que fatores associados ao retorno para o jogo após o ligamento cruzado anterior ter sido lesionado é uma boa simetria dos membros, está igual ou maior que 90%. Para qualquer teste que você faça de simetria de força, tem que ter um índice de 90% para mais, tá, de equilíbrio entre os dois lados. Tá? Então, está fortemente associado com o return to play aqui. Força do quadríceps, fortemente associado. Desempenho no hop test, também fortemente associado. Tá? Tem um cálculo que a gente pode fazer, que é você pega a distância percorrida pelo lado comprometido, divide pela distância percorrida pelo lado são e multiplica por 100, tá? E aí você vai ter o hop test sendo favorável ou desfavorável ao return to play aqui. Quanto mais jovem o atleta, a gente sabe que é melhor, também é mais facilitado o retorno dele. O medo da injúria, que é a cinesiofobia, não tem, é uma questão que pode atrapalhar, mas não dá para você afirmar isso aí. E a fadiga residual, ela compromete a qualidade, mas não o retorno do jogo propriamente dito. Tranquilo? Bom, aqui tem um dado interessante que faz a questão de reconstrução mais reabilitação comparado com a reabilitação isolada, quando o indivíduo ele opta em não fazer a reparação cirúrgica, a ligamentoplastia. Então, a taxa de retorno ao esporte sem diferença significativa, tanto aqui na reconstrução mais da reabilitação, quanto na reabilitação isolada. Que interessante, né? Nível de atividades também não tem diferença significativa, então a função vai ser preservada tanto aqui quanto ali. E o tempo médio de return to play, aqui 9 a 12 meses, aqui de 6 a 12 meses, depende da qualidade de reabilitação. Então, aqui não é para criar polêmica, mas a gente sabe que a falta do ligamento, ela cria, obviamente, um déficit proprioceptivo, que em situações de fadiga alta, tá, ela pode criar uma temeridade maior. Então, a gente, apesar de ter alguns dados que mostram que você não tem tanta diferença assim, quando tem uma reabilitação muito bem feita, sem reparo cirúrgico, tá? Não dá para você criar aqui uma regra que vamos não fazer a cirurgia. Pode sim, no caso do esporte de alto rendimento, romper o ligamento cruzado anterior, não tem discussão, tá? É cirurgia e acabou, beleza? Questão do tornozelo, então. A gente sabe que essa lesão de torção no tornozelo é a mais frequente no esporte, tá? Então a gente sabe que a fadiga ela vai criar um prejuízo proprioceptivo. Então a gente sabe que a propriocepção piora, a capacidade de proteger, de se autoproteger, ela piora no quadro de fadiga. O controle neuromuscular também. Então essa questão de sinergia entre a ação de dorsiflexor e flexor plantar, ela pode alterar os padrões de ativação muscular e também da estabilidade articular resultante. Tempo de reação, tá? Então a fadiga também retarda. A gente lembra que a gente viu que quando você tem a musculatura fadigada, o sítio de fadiga muscular, ele retroalimenta no sistema nervoso a redução do disparo do motoneurônio. Então você vai ter um tempo de reação menor, e aí isso pode criar numa aterrissagem ali uma temeridade, e você pode ter uma falência dos mecanismos proprioceptivos e neuromusculares e comprometer o compartimento lateral do tornozelo com a ruptura dos ligamentos, tá? Então, aqui, como nós já falamos, então, se você na aterrissagem perde uma capacidade de dorsiflexão, de frear, né, o movimento na aterrissagem, e você perde uma velocidade de ativação dos simulados, que são estabilizadores dinâmicos, eversores do tornozelo, tá? Então, isso vai criar uma temeridade que vai favorecer a inversão do tornozelo, essa falta de estabilidade aqui, e ao criar essa facilidade da inversão de tornozelo, você vai ter que estresse sobre o compartimento lateral, principalmente o ligamento talofibular anterior, tá? Tranquilo? E o return to play também aqui, tem uma revisão importante aqui que mostra o seguinte: então, as torções mínima de gravidade mínima ou leve, moderada e severa, tá? Quando você tem ruptura, só estiramento de ligamento, ou estiramento com ruptura, ou ruptura total, tá? Vai variar, obviamente, conforme maior a gravidade, maior o tempo de afastamento. Então, a gravidade mínima ou leve, 7 dias, moderada, 28 dias, severa, acima de 28 dias. Até porque quando tem aqui uma torção, um comprometimento severo, muitas vezes você pode ter também uma lesão de cartilagem associada, uma lesão condral associada, que também pode agravar e aumentar o tempo de retorno.
E no futebol, aqui o programa FIFA 11, ele já tem um protocolo aqui para prevenção, tá? Esse protocolo, ele é um protocolo que é oficial e é geral, e ele inclui vários critérios para prevenção, tá? Incluindo torções articulares de joelho e tornozelo. Tá? Então, o que que se pensa aqui? Que o FIFA 11 mais é padrão ouro, né? Pelo menos com relação à FIFA, para prevenção de torções. Deve ser feito no aquecimento, pelo menos 2 treinos por semana. E quando implementado com adesão maior que 2 vezes por semana, reduz torções de joelho e tornozelo em até 50%. Então, a gente sabe que esse mecanismo aqui muita gente já conhece, ele dura em torno de 20 minutos, dividido em 3 partes com 15 de exercícios. Fase 1, a corrida de 6 minutos. Então, a corrida, aqui você vai variar, né? Dependendo da modalidade, dependendo do gesto esportivo. Então, você vai criar corridas em linhas específicas, tá bom? Deslocamentos laterais, o skipping, né? Então, todo o processo de contato. E serve para quê? Para você fazer uma ativação cardiovascular e também ter uma consciência de contato. Força, pliometria e equilíbrio, mais 10 minutos. Então, toda a parte de estabilização de córnea, agachamento nórdico, tá? Você tem uma ativação muscular importante, saltos olimpodais, equilíbrio sobre uma perna, abdução do quadril. Então, aqui a gente já traz para uma seara de controle neuromuscular, estabilidade, prevenção de torção, tá? E a corrida de 4 minutos, então, já aqui você vai variar para alta intensidade, uma vez que você já tem um drive de ativação cardiovascular, tá? Consciência de contato, diversificação para ativação de torque, força, potência, tá? Salto aterrissagem. E aqui você vai colocar tudo isso para funcionar em corridas de alta intensidade, aceleração, frenagem, mudança de direção, tá? Aqui já simulando uma condição de jogo que vai vir aí pela frente. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.